Olá pessoal, atendendo ao pedido do nosso inscrito de número 93 Lock Nerd, estamos postando o resumo dos capítulos 31 ao 60 dessa obra. Espero que gostem, mas antes disso não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações. Nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos, conto com vocês. Agora vamos lá. Após obter informações sobre a verdadeira natureza da morte de seu pai, Aduin decidiu seguir qualquer pista que pudesse encontrar sobre Lee. Ele vai buscar justiça para seu pai. Enquanto isso, ele tem outro desafio pela frente, provas intermediárias depois de aceitar a missão de proteger Yu Jian. Dong segue para a casa do cara com ele, na verdade, é uma mansão. Meu Deus, esse cara é rico. Devan, impressionado com o tamanho e a qualidade da casa. Além disso, até mesmo erros que Jian cometeu para sua mãe. Caramba, isso é meio embaraçoso. Enquanto os dois estudam juntos, Dong não pode deixar de notar que parece ser a primeira vez que eles saem com um amigo. À medida que os dias passam, os dois continuam estudando juntos depois da escola e aproveitando seu tempo juntos todos os dias. Dong vê cada vez mais coisas que mostram o quão diferente de classe os dois são. Ele nem sabia que alguém poderia ganhar uma sala de jogos inteira de presente de aniversário. Diferente da maioria das pessoas. Ele não deixa isso o deixar com ciúmes. Todo mundo tem o que tem, é assim que as coisas são. Além disso, Sharon é um cara legal. Além disso, Devan também começa a pensar que a missão que ele tem agora é bem simples. Não houve nenhum problema até agora, e neste ponto, provavelmente não haverá nenhum. Por que você tinha que falar assim? Agora algo louco vai acontecer. Um dia, a caminho de casa depois da escola, os dois estavam conversando sobre aulas particulares quando Dong descobre algo. Sharon aparentemente tinha 20 tutores. Será que existem matérias suficientes para isso? Jian só disse que eles não eram apenas para estudos. Ele aprendeu um pouco de tudo. Isso não parece suspeito nem um pouco. Quando eles saem do terreno da escola, de repente são surpreendidos por um típico vilão de escola secundária. Sério, ele não poderia parecer mais clichê se tentasse. Tatuagens fracas, brincos, cabelo penteado para trás, olhar convencido. Tudo isso. Claro, o senhor vilão tem um nome, Lee Gumin, um ex-colega de classe de Jian da escola secundária. Ele tenta provocar Jian alegando que ele fugiu para Vanaku, então ele está aqui para se reunir com ele. Surpreendentemente, Jian fica firme, com Dong ao seu lado. Ele diz a Lee para ficar longe e se vira para ir para casa. Mais tarde, quando estão perto da casa de Jian, ele diz a Dong que não se sente disposto a estudar juntos hoje. Sendo compreensivo, Dong diz a ele que está tudo bem e vai para sua própria casa. Apesar de saber que não pode realmente fazer nada agora que Jian está em casa, Dong continua sentindo uma preocupação persistente por seu amigo. Afinal, a missão claramente diz que ele tem que proteger Jian, e o cara de antes parecia bem suspeito. E se Sharon realmente estiver em apuros? Mesmo agora, voltando atrás, Dong corre para a casa de Jian para ver se ele está bem. Duplo você, melhor amigo, o terminal ficaria orgulhoso. Quando Dong chega à casa de Jian, uma rápida conversa com sua empregada revela que o garoto na verdade não está em casa. Aparentemente, ele saiu com seus amigos da escola secundária. Ao ouvir isso, Dong fica um pouco desapontado. Pensar que é por isso que Jian cancelou o estudo deles. Ele entende, porém. Contanto que Jian esteja seguro, deve estar tudo bem. Hein? Você disse proteger o Jian? Eu poderia jurar que disse isso antes. Oh, caramba! Dong logo percebe que Jian não está com amigos, ele foi levado à força. A melodia está ligada onde eles poderiam estar. Dong corre para a cidade para tentar encontrar seu amigo. Enquanto isso, Jian está em um esconderijo secreto com Gumin e um grande grupo de seus capangas. Aqui, muitos deles se entregam ao entretenimento superficial de bebida e jogos.
Eu suponho, eu não sei, eles não fazem muito além de beber, fumar e talvez intimidar. Gumin força Ji a reviver seus momentos mais fracos da época da escola secundária, quando Gumin o forçava a vir aqui e então o espancava quando ele se recusava a beber. E para piorar, ele ameaça contar à mãe de Jian, que está hospitalizada, sobre seu tratamento se Jian tentar denunciá-los. A pobre mulher provavelmente entraria em choque de tristeza. Meu Deus, esse cara é cruel. Todo mundo está intimidando Jian. Gumin entrega um cartão de crédito a 2 de seus capangas para que eles possam comprar mais bebida e cigarros. Sim, é basicamente tudo o que eles fazem. Enquanto isso, Dom procura em todas as áreas de encontro, fliperama e restaurante no distrito para encontrar Jian, sem sorte nesse aspecto. Ele liga para o telefone de Jian. Espera, por que isso não foi a primeira coisa que ele fez? Para sua preocupação, a pessoa que atende o telefone é Li Gumin. Sob as exigências de Dom, o valentão lhe envia a localização e diz a Dom para ir buscar seu amigo pessoalmente. Ele realmente se importa com ele. Algum tempo passa, e o grupo de Gumin está ficando impaciente com a falta de álcool. Caramba, segurem-se, viciados. Justo quando eles estão se perguntando onde estão os caras que mandaram buscar mais bebida, algo inesperado acontece. Eles retornam inconscientes e voando pela porta. Dom está pronto para dar uma surra em alguns crânios. Agora, antes de entrarmos na ação, vamos fazer um flashback. O que você quer dizer que você não está interessado? Oh, tudo bem, vou resumir. Basicamente, Gumin e Ji eram bons amigos quando começaram a escola secundária. Ambos eram ricos, ambos tinham mães doentes e ambos não tinham muitos amigos. Infelizmente, a mãe de Gumin morreu, e sua inveja de Ji ainda estar vivo os separou. Caramba, isso é triste, mas também meio bobo. Desculpe, Gumin, é o que é. De volta ao presente. Depois de entrar no esconderijo, Dom procede a derrotar a maioria dos capangas de Gumin. Com um rápido golpe no queixo de cada um deles, ele os nocauteia completamente. Um deles sobra, porém, um cara particularmente grande. Olha, vou dizer assim, ele é gordo pra caramba. Graças a isso, o golpe no queixo não o afeta tanto. Devan decide tentar uma tática verdadeiramente inovadora. Ele o atinge com mais força. Ei, se funciona, funciona. Com um combo de 5 golpes no ponto cego, ele derruba tanto o gordo quanto seus dentes. 2 alunos mais velhos decidem agir de forma convencida e entrar. Eles são humilhados fora da tela, mas a surra foi tão intensa que não dá para mostrar. Com todos os delinquentes derrotados, Dom vai até Jian e o ajuda a se levantar. Vendo isso, Gumin decide usar sua última carta na manga, um delinquente mais forte, desajeitado, muito mais forte do que todos os seus outros capangas. Essa pessoa vai lutar contra Dom e derrotá-lo, certo? O novo cara tenta surpreender Dom, mas ele se defende facilmente, impressionando o homem. Ele é Kingang. Alguma forma, seu amigo está morto. Cara, esses vilões não podem fazer algo original de uma vez por todas? Gang começa a bater em Devan, que silenciosamente aguenta tudo. Não pode arriscar fazer qualquer coisa que resulte em Jian sendo ferido ou pior, afinal. Com Gumin e Jian, o valentão ameaça Jian para que ele apenas fique parado e deixe as coisas acontecerem. Afinal, se ele fizer algo estúpido, ele vai se certificar de que sua mãe veja todas as fotos e vídeos dele sendo intimidado. Certamente o coração dela não aguentaria esse tipo de estresse e dor. O Gang agarra Dom em um estrangulamento e começa a sufocá-lo. Jian relembra o passado, o caminho em que Gumin seguiu pelo caminho errado após a morte de sua mãe. Talvez parte da culpa seja de Jian por não tentar puxá-lo para o caminho certo com força suficiente. Mas agora, ele se recusa a ser o saco de pancadas de Gumin. Com uma mudança repentina de atitude, ele agarra o braço de Gumin, vira todo o corpo dele sobre seu ombro e o joga no chão. Ele poderia ter feito isso o tempo todo. Com Gumin atordoado e sem defesa,
Jian pega o dardo e o segura no pescoço, virando-se para Dom. Ele diz a ele que pode terminar isso agora. Uma aura azul envolve seu punho, e Dom encontra os olhos com Gang. Sem um único movimento desperdiçado, ele dispara um multi-ataque e destruição. Hora do flashback novamente, quando a mãe de Gumin acabará de falecer. Ele frequentemente via Jian sendo feliz com seus amigos. Como ele se atreve? Ele não sabe que deveria sofrer como Gumin sofreu? Por quê? Ah, porque os vilões têm que ser vilões, eu acho. Além disso, muitos ciúmes. De volta ao presente. Após ver todos os seus homens sendo derrotados por um único cara, Gumin se vira para as únicas pessoas em seu grupo que ainda estão conscientes, as duas garotas com quem ele sai. Ele exige que elas lutem por ele, agarrando-as pelos cabelos para mantê-las no lugar. Cara, seu melhor lutador acabou de ser derrotado? O que elas vão fazer? Quando Doon se aproxima dele, ele as solta e se vira para ele. Gumin começa a fazer ofertas ridículas para o homem. Se ele mudar de lado agora, ele pagará a ele o triplo do que Jian está pagando. Cara, ele realmente não entende como funcionam as amizades, não é? Quando essa tentativa falha, ele tenta chantagear Jian através de sua mãe novamente. Isso leva Jian a ter, você adivinhou, outro flashback. Quando a amizade deles havia acabado, Jian tentou falar algum senso em Gumin. Ele ficou ofendido e falou mal de sua mãe, então Jian o espancou com raiva. Resumindo, quando sua mãe descobriu, Jian estava em apuros, e ela desmaiou, já que estava em estado crítico. Desde então, Gumin gravou a si mesmo intimidando Jian e ameaça mostrar isso para sua mãe, o que certamente pioraria sua condição ainda mais. De volta ao presente. Infelizmente para Gumin, Duoma não está tendo nada disso. Ele pega o telefone dele, apaga os vídeos, se vira para Gumin e diz a ele que o destruirá se ele fizer algo contra Jian. Afinal, ele está do lado dele agora. Se voltando para Jian, Gumin mais uma vez exibe sua personalidade de vilão de terceira classe ao tentar atacá-lo sorrateiramente. Má ideia. Jian chuta a cara dele e o derruba. Vitória. Mais tarde, Jian conta a Dom como o trauma do que aconteceu com sua mãe o impediu de reagir contra os valentões desde então. Agora, porém, tê-lo lá deu coragem a ele para finalmente se defender novamente. Ele até planeja contar lentamente a verdade para ela sobre tudo o que aconteceu com ele, para que Gumin nunca tenha poder sobre ele novamente, como sua mãe já lhe disse. Se ele tem um amigo em quem pode confiar e que pode confiar nele, ele pode superar qualquer coisa. Depois de agradecer a Devan por estar lá, eles se separam e vão para casa. No parque onde ele treinava, Evan recebe a recompensa por sua missão de proteger Jian, um item oculto. Este item deve ser incrivelmente poderoso pela aura que emana dele. É um cadeado, sim, apenas um cadeado preto. Devan menciona que sua habilidade é realmente quebrada, mas ele não diz o que é exatamente. Droga, Dom. Mais tarde, as provas intermediárias finalmente acabam, e Dom passa por pouco, graças à ajuda de Jian. Enquanto discutem a viagem escolar da próxima semana, Jian admite que vai passar seu tempo no hospital com sua mãe até lá. Dom admite que também tem algo a fazer. Asper está no topo do filho de Ag. Duoma vai ao local de Sunlig Shelter para procurar pistas que possam ter sobrado lá. Infelizmente, esqueça as pistas, todo o prédio desapareceu. Sim, se passaram 3 anos, cara. O que você espera de um homem velho na área? Ele descobre que o prédio inteiro foi reformado não muito depois de o abrigo ter sido fechado. No entanto, ele tem uma coisa que foi encontrada no escritório do pai de Deva antes de demolirem, um estojo com um par de óculos quebrados. Estranho, não é? Enquanto isso, o bom e velho Gumen está fazendo suas habituais palhaçadas, pagando pessoas para fazerem coisas que o deixam feliz. Sabe, isso parece muito suspeito agora que penso nisso.
De qualquer forma, ele está se encontrando com a agência mercantil do Conselho de Valentões e os contratando para eliminar tanto Jian quanto Devon. Caramba, ele está indo longe o suficiente para contratar assassinos. Fala sério. Na semana seguinte, a viagem escolar finalmente chegou. Enquanto Devon está de pé no terreno da escola, de onde todos os ônibus partirão, ele se pergunta se teria sido melhor ficar em casa jogando. Nesse momento, ele esbarra em Aaron. Esqueça, totalmente valeu a pena, é o que o pobre cérebro de Sim instantaneamente diz. Não posso culpá-lo, para ser justo. Nesse momento, Jian também aparece, lembrando a Devon que ele realmente tem um amigo com quem sair desta vez. Talvez isso não seja tão ruim afinal. Após uma longa jornada, os estudantes finalmente chegam ao local de sua viagem, Jianzhou. Rapidamente, eles se dirigem para a primeira atividade super divertida, uma aula de cerâmica. Bem, é alguma coisa, eu acho. Aqui, Devon é repreendido pelo mestre de cerâmica, que começa a elogiar Jian na mesma frase. A escultura dele é vastamente superior à de qualquer outra pessoa, muito menos a patética tentativa de Devon. Há algo que o garoto não possa fazer? Depois disso, eles vão almoçar, que também é na oficina de cerâmica. Aparentemente, o mestre é um bom chefe de pizza. Mais tarde, o grupo faz uma visita ao museu, que é tão chato e acontece fora da tela. Após sair de lá, Devon vê Oren e sua amiga ao longe. Ele está completamente apaixonado por uma garota neste ponto. Por fim, o grupo recebe algumas horas livres para fazer o que quiserem. Ok, isso parece mais uma viagem divertida. Devon e Jian saem juntos para explorar a área e encontrar coisas divertidas para fazer. Desconhecido para eles, um par de indivíduos vis está observando-os silenciosamente à distância. Eventualmente, eles chegam a um local de aluguel de ATVs, onde veem ninguém menos que Aaron e sua amiga andando em uma das 4 rodas. Graças ao funcionário do aluguel, os 4 acabam em pares, com um ATV cada um. Devon acaba com Aaron sentada atrás dele, enquanto sua amiga compartilha um ATV com Jian. Um verdadeiro ala do Cupido, abençoado seja o funcionário do aluguel. Enquanto andam juntos no ATV, Devon lentamente, mas com certeza, perde a cabeça com o contato próximo de Aaron. Quer dizer, essa é a única explicação para a absolutamente horrível tentativa de cantada cringe que ele solta durante o passeio. Eles passam por um caminhão de comida anunciando seus itens em um alto-falante. Aaron menciona que fica muito enjoada perto de alto-falantes, então eles correm de volta para o ponto de aluguel. Lá, eles falam sobre o evento recreativo programado para a noite seguinte. Ela ficará bem com todos os alto-falantes? Aaron diz a ele que ela simplesmente sairá e vagará pelo observatório de Xia no domingo. Nesse momento, os amigos deles também chegam ao ponto de aluguel. Há uma coisa pequena que precisa ser abordada, no entanto, Jin está segurando a amiga de Aaron em um carregamento de princesa. Há algo que esse garoto não pode fazer? Quest da realidade mais como um mago. Ok, vou parar, essa foi péssima. A caminho do hotel, Jian conta a Devon sobre como estavam em um pequeno acidente, então ele estava carregando Shoemia, já que as pernas dela cederam. Uma história provável. Exaustos pelos eventos do dia, os 2 meninos entram em seu quarto compartilhado e vão dormir. No dia seguinte, a viagem continua com mais eventos entediantes programados, visita a um local histórico, visita a um templo, visita a uma vila, visita a um museu novamente. No entanto, tudo acaba valendo a pena porque, naquela noite, no auditório, um show está sendo preparado para o evento recreativo pelo clube de dança da escola de Xian. E não só as garotas vão fazer um grande show, mas também alguns sortudos podem assistir dos assentos no próprio palco. Ah, mas esses são os próprios namorados deles, meio injusto. O cara no palco parece com Id. Caramba, é ele. Choi o trouxe como seu namorado, já que ela é uma das dançarinas. Como ele se move tão rápido? Devon, entediado e um pouco ciumento,
Lembra do que Aaron disse sobre sair durante o evento recreativo e decide ir ver o que ela está fazendo. Ele também sai furtivamente. No caminho para o local onde ela disse que estaria, Devon de repente recebe uma notificação do sistema em um evento de masmorra no campo aberto. Ele se pergunta de onde viriam inimigos em um lugar assim, quando um cara aparece correndo atrás dele por trás. Ele bloqueia o soco de volta de Devon com o rosto, enquanto outro cara aparece atrás dele e acerta um golpe. Esses são os irmãos O e Basil Pitazia, membros da agência mercantil contratados por Gumin. Enquanto os três se enfrentam, Devon apenas fica lá ameaçadoramente. Quando o irmão mais novo vem por trás dele, é forçado a pegar o soco de volta de Devon com o rosto, enquanto o irmão mais novo come poeira no chão. Lá embaixo, Devon se pergunta por que essa masmorra tem um nome tão sofisticado. Perguntas para outra hora, suponho. Virando-se para o irmão mais velho, ele pergunta se eles são gêmeos, com base no que eles se chamam. De repente, Duom avança e desfere um soco forte no rosto do irmão mais velho. Surpreendentemente, ele realmente o segura com uma única mão, embora isso seja inesperado. Longe de ser preocupante, Duovan simplesmente ativa um ataque mais forte, o Multi-Hit Destruction. Não obstante, o irmão mais novo consegue se levantar de alguma forma e chuta o braço de Duoman para fora de posição antes que ele possa disparar seu ataque. Quando tenta atacar novamente com um golpe cego, Doon se encontra recebendo um golpe por trás do irmão mais velho, enquanto os irmãos se reagrupam. Duom assume uma postura defensiva e se prepara para levar esta batalha mais a sério. O irmão mais novo corre em sua direção, apenas para receber um Triple Blind Spot Strike no rosto. Enquanto isso, o irmão mais velho dá um soco na parte de trás da cabeça de Dom. À medida que a luta continua, Dom percebe o quão diferentes esses caras são de todos os seus inimigos anteriores. Ao contrário deles, eles não são realmente tão fortes. O problema não é o quão coordenados eles são, os dois se movem quase como um, cobrindo constantemente as aberturas um do outro e aproveitando as criadas por qualquer um deles. É uma tática bastante básica, mas é altamente eficaz contra um único oponente. Dom simplesmente não consegue acertar seus próprios golpes. Com essas observações feitas, Dom decide que o vencedor dessa batalha será aquele que acertar o golpe mais forte. Com isso em mente, ele corre na direção deles com um plano. No momento em que está prestes a atacar o irmão mais novo, ele se vira para atingir o irmão mais velho que atacaria por trás. No entanto, o irmão mais velho previu isso e atinge Dom com uma rasteira, mas você vê, Dom previu sua previsão e usa esse movimento para cair de cima com um Falcon Drop. Novamente, o irmão mais novo previu que Dom preveria a previsão do irmão mais velho. Enquanto está no ar, ele agarra o capuz de Dom e desfere um soco em seu rosto. Com isso, os dois finalmente conseguem capturar Dom em um aprisionamento com um braço em cada um de seus agarrões. Eles se preparam para quebrar os membros de Dom. O que eles não preveem, no entanto, é o quão monstruosamente forte ele é. Com toda essa força, ele agarra os dois de dentro de sua posição de armadilha e bate as cabeças deles uma na outra com um Stun Smash. Enquanto os irmãos estão caídos e derrotados, Dom fica em cima deles e assume que acabou. Estranhamente, uma motocicleta aparece do nada no morro próximo, sem motociclista. Ao ver isso, os dois irmãos começam a se levantar e falam com um recém-chegado, o irmão mais velho, o líder dos triguêmeos, Okukup. Chegou de volta à recreação. Enquanto isso, Jian está perdendo a cabeça com a proximidade de Choi durante sua rotina de dança. Verdadeiramente uma situação horrível, em caso de alguém ter perdido a ironia. Enquanto isso, no calabouço, os três irmãos estão trocando farpas entre eles, enquanto Dom os observa. Eventualmente, ele pergunta ao recém-chegado por que eles todos se parecem. Enquanto ele está respondendo que são trigêmeos, Dom se prepara e acerta-o com um Lucid Jab bem no rosto. Bem, parece que começou. À medida que os três estão prestes a pular nele, Dom toma uma decisão rápida e executa a primeira etapa de seu plano, correr sem jutsu.
Os irmãos se separam em 3 direções diferentes para tentar cortar o caminho de Dom antes que ele possa escapar, mas o que eles não percebem é que isso fazia parte do plano dele desde o início. Agora, com apenas o irmão do meio na frente dele, ele soca o ar para fora dos pulmões dele. Quando o irmão mais novo corre e tenta atacar por trás, Dom tem tempo para contra-atacar na hora. Ele se inclina para a frente e chuta sua perna para trás com um backward split kick, com o poder do Blind Spot Strike incorporado. O chute de gancho absoluto abala o mundo do irmão mais novo quando ele cai para trás. Apenas quando as coisas estão melhorando, Dom falha em fazer o mesmo com o irmão mais velho, literalmente. O irmão mais velho se aproxima dele com um chute de cima e o manda para longe, fazendo Dom cambalear para trás. Os trigêmeos se reagrupam e se preparam para atacar novamente como um. Dom é forçado a lutar em uma batalha de 3 contra 1 e percebe algo. Mesmo quando ele estava fugindo dos irmãos antes, separá-los era apenas parte do seu plano. O objetivo principal era enviar uma mensagem para Jian sobre sua localização e trazê-lo aqui para igualar as chances. Eles ficarão confusos quanto ao que está acontecendo. Jian está determinado a ajudar seu amigo. Os irmãos correm na direção dos amigos, sedentos por vingança pelo irmão mais velho. No momento em que o irmão mais novo chega à posição de Jian, ele atinge-o com um devastador One Punch que o nocauteia. Ao mesmo tempo, Duoman derruba o irmão do meio com um Multi-Hit Destruction. Com os 3 irmãos derrotados, Dom se aproxima do irmão mais velho e exige respostas. Durante a batalha, eles continuaram chamando ele e Jian de alvos. Qual é a desse cara? Quem eles estão servindo? Duoman tenta obter alguma resposta do irmão mais velho, mas sem sucesso. Aparentemente, a agência mercantil é realmente impiedosa quando se trata de proteger sua reputação com os clientes. Se os irmãos disserem qualquer coisa sobre seus motivos para estarem aqui, provavelmente serão eliminados da maneira mais brutal. Ui, ser um vilão realmente não é fácil, não é mesmo? Enquanto os irmãos tentam executar um ataque surpresa em Dom, ele percebe algo estranho. Apesar de sua saúde e mana estarem longe de serem baixas, sua resistência parece ter sofrido um grande golpe. Poderia isso ser um mecanismo de jogo oculto? Enquanto ele pondera sobre isso, um novo grupo se faz presente, uma enorme reunião de dezenas de caras entra na área. Um pop-up do sistema aparece, Monster Squad, Escola Secundária Selagial. Esses são os monstros do calabouço que Dom precisa derrotar, e não apenas os irmãos loucos. Aparentemente, Huang Xia mexeu com alguns de seus juniores no caminho para cá, então eles vieram se vingar dele, ou pelo menos essa é a desculpa. A verdade é que eles estão cansados de como a área deles é pacífica, então eles vieram para uma briga. À medida que começam a bater nos 2 irmãos inconscientes, Huang tenta desesperadamente defendê-los. Infelizmente, ele não é realmente tudo isso sem o apoio de seus companheiros. Enquanto isso, Dom e Jian também estão cercados. Apesar de não terem nada a ver com isso, quando os caras se aproximam, um deles reconhece Dom do dia anterior, quando ele estava andando de ATV com Oren. Decidindo ser um idiota sem escrúpulos, ele sugere que eles roubem o telefone de Dom e chamem Aaron aqui para se divertirem. Um bando de perdedores aspirantes a gangster sem opções melhores disponíveis, Dom toma uma decisão. Ele se vira para Jian, de repente, o afasta com um poderoso empurrão com a palma da mão. Assim que Jian está longe dos bandidos, Dom diz a ele que precisa fugir, pois o que ele está prestes a fazer o transformará em algo até mesmo ele não pode prever. Se Jian ficar aqui, ele só se machucará. Com essas palavras, Dom prepara-se para enfrentar os inimigos sozinho. Dom vira-se para a multidão e retira o item de sua última missão, o Blacklock. Enquanto segura firmemente, ele relembra o efeito que descobriu que ele tinha. Por 10 minutos, este item pode selar completamente sua vontade livre e transformá-lo em uma máquina de luta imparável controlada pelo próprio sistema. Então ele se transforma em um exterminador. Legal. Irritado com sua aparentemente arrogante atitude,
um dos bandidos se aproxima de Doon e tenta intimidá-lo. No entanto, neste momento, Doon ativa o Blacklock e é envolto em uma energia sombria. De repente, uma pressão invisível se instala nos ombros de todas as pessoas na área. Um grito irrompe da boca do homem, e quando todos olham na direção de Doon, eles veem uma criatura das trevas olhando de volta para eles. Ele acabou de se transformar em San Jin-woo. O que se segue a partir desse ponto é difícil de descrever. Com um olhar vazio nos olhos, Doon, ou o que quer que esteja em seu corpo naquele momento, aniquila completamente os bandidos. Não pode nem ser chamado de luta. Um soco aqui, um gancho ali, um chute aqui, um pisoteio ali. Sem uma única palavra ou respiração pesada, Doon passa por todo o grupo como uma máquina. Mesmo os homens mais fortes, um sujeito gordo e um cara de óculos arrogante, são derrotados. Honestamente, mal há detalhes suficientes para descrevê-lo. Ele chuta o sujeito gordo sem piedade, soca seus punhos direto no rosto do cara de óculos. Em questão de momentos, o único que ainda está de pé é o líder. Furioso com a facilidade com que todos os seus homens foram derrubados, o líder tenta atacar Doon. Não é a pessoa mais inteligente, aparentemente. Doon pega o punho do homem com uma das mãos enquanto agarra sua garganta com a outra. À medida que seu corpo começa a sufocar o cara, sua mente está em um lugar completamente diferente. Doon acorda em um quarto sombrio e estranho. Ao olhar ao redor, ele vê um computador em uma mesa que se liga sozinho. Confuso, ele olha para ele quando o texto começa a aparecer. A pessoa que fala com ele através do computador é ninguém menos que o administrador, a pessoa responsável por ele receber o sistema na vida real. Em uma área isolada, Aaron está observando as estrelas enquanto a recreação está em pleno andamento na cidade. Enquanto ela está aqui fora, ela é subitamente confrontada por um estranho com aparência suspeita. Na sala de Doon, ele fica surpreso ao descobrir que o administrador está realmente se comunicando com ele, já que eles normalmente o ignoram. Eles simplesmente dizem que não podem vigiá-lo o tempo todo. Por causa disso, eles querem fazer apenas uma pergunta: como o poder que deram a ele mudou sua vida? Decidindo ser honesto, Doon começa instantaneamente a desabafar sobre todas as dificuldades e lutas que teve que enfrentar por causa do sistema. No entanto, apesar de tudo, ele finalmente tem o poder de proteger não apenas a si mesmo, mas também os outros. Definitivamente, o tornou capaz de coisas que ele só poderia ter sonhado antes, e, mais importante, ele teria morrido muito antes se o sistema não o tivesse trazido de volta. No geral, ele só pode dizer que é grato ao administrador por tudo o que fizeram. Com a pergunta respondida, o administrador diz a Doon que chegou a hora de fazer uma pergunta no mundo real quando Silp acorda com um cenário que quase o faz se mijar. Corpos ensanguentados estão espalhados pelo chão. Lá na frente, Doon está segurando o líder do grupo pelo pescoço com um olhar vazio nos olhos. Em seguida, ele quebra o braço do homem e o chuta com tanta força que ele é lançado para longe. Assustado, Huang tenta fugir com seus irmãos, mas descobre que seu corpo está muito espancado para se mover. Isso não é ótimo. Enquanto assiste, o líder entra em pânico enquanto está deitado derrotado no chão. Ele tira o telefone e diz a Doon para recuar, pois ele ainda não enfrentou o verdadeiro líder deles, um homem chamado Guak. Paul Jr. reconhece esse nome como um homem que estava no reformatório ao mesmo tempo que ele, um homem cruel que foi preso por tentativa de assalto sexual. Ao lado de Oren, o homem na frente dela começa a falar e a assusta imediatamente com suas palavras. O cara é exatamente o tipo de pessoa que você tenta evitar em público, incrivelmente assustador à medida que se aproxima de Aaron e começa a falar sobre como ela quer isso. Ela está congelada de terror, incapaz de se mover, mesmo quando ele declara abertamente que vai violá-la. Para o alívio imensurável de Oren, o homem é interrompido pela súbita aparição de ninguém menos que Aduan. Oh, ele está morto agora, já que o sistema revela Paul John como o chefe da masmorra. O corpo de Devon começa a espancá-lo sem um segundo a perder, chute, uppercut, chute, ataque de jab, ataque de gancho,
ataque após ataque, espanca Paul John até deixá-lo vulnerável a um golpe final. Enquanto ele está deitado lá, Dawn prepara o braço para um ataque final devastador. Dentro do plano mental da sala decadente em que ele está, Dawn continua sua conversa com o administrador. Infelizmente, eles mantêm segredo sobre sua verdadeira identidade e dizem a Dawn que é muito cedo para revelar porque ele recebeu o sistema. Basicamente, ele não aprende nada. O administrador simplesmente diz a ele que, por enquanto, o tempo deles juntos está chegando ao fim. Ele menciona que agora ele tem o poder de proteger alguém, então desta vez eles desejam boa sorte a ele no mundo real. De repente, Dawn recupera o controle de seu corpo, mas não tem memória das coisas que aconteceram enquanto ele estava ausente e fica confuso com seu ambiente e a presença de Aaron. Paul John consegue pegá-lo de surpresa e chutá-lo para longe. Dawn recupera a consciência apenas segundos antes de desferir o golpe que venceu Paul Jr. Que péssima hora para isso acontecer! De repente, Dawn sente uma terrível dor no coração. Um pop-up aparece para informá-lo que o Alto Battle usa o corpo ao máximo, e como resultado, o recuo é tão devastador quanto o poder que vem com ele. Bem, venha cá, já que Dawn luta para conseguir até mesmo respirar, Paul John começa a espancá-lo até quase tirar sua vida. Quando Dawn tenta lutar de volta, o recuo faz com que seus músculos comecem a se despedaçar. Caindo no chão, ele grita de agonia enquanto todos os músculos de seu corpo são rasgados. Apesar de estar no chão e com o corpo destruído de dentro para fora, Dawn se levanta por pura força de vontade e se coloca entre Aaron e Paul Jr. Em seu estado atual, ele nem tem certeza se pode usar sua habilidade, mas ele tem que tentar. Ele agarra John com uma mão enquanto tenta usar a destruição de múltiplos golpes com a outra. Infelizmente, um braço não é nem de perto o suficiente para produzir uma força decente em sua condição, mesmo quando ele sente que está se despedaçando, mesmo quando está na dor mais dilacerante imaginável, mesmo quando o sofrimento é maior do que qualquer coisa que ele já tenha enfrentado antes. Dawn continua avançando, abandonando. Dor inimaginável. Mesmo quando o sofrimento é maior do que qualquer coisa que ele já tenha enfrentado antes, Dawn avança sem pensar, abandonando completamente sua defesa. Ele perde qualquer vestígio de sanidade e começa a desferir golpes em junho com cada soco, sentindo toda a sua dor ser renovada. Mesmo assim, ele não consegue parar. Um animal encurralado é verdadeiramente o mais perigoso. Ele desfere uma enxurrada de golpes múltiplos e ataques em pontos cegos que fazem Junho afundar em meros instantes. O túmulo do rei está seguro, Aaron está a salvo e Dawn terminou. Quando ele acorda na próxima vez, fica surpreso ao encontrar-se de volta à cama de seu quarto de hotel. No entanto, o mais surpreendente em sua situação é que Aaron está lá com ele e eles estão de mãos dadas. O que exatamente ele perdeu? Muito, ele perdeu muito. Após derrotar Paul Jean, Dawn desmaia devido aos ferimentos em seu corpo. Ela e Aaron o carregam de volta ao hotel, onde lhe prestam os primeiros socorros. Eles sabiam que não poderiam levá-lo a um hospital, pois ele se meteria em problemas devido à briga de gangues que causou seus ferimentos. Felizmente, as recompensas da masmorra foram uma chave de ouro e prata. Enquanto estava meio inconsciente, Dawn as usou, e a chave de prata lhe deu uma habilidade de recuperação passiva. Com isso, sua taxa de recuperação é significativamente aumentada quando ele está dormindo. Graças a isso, seu corpo já se recuperou. Agora, isso é tudo muito bom, mas para o jovem impetuoso, uma questão é muito mais urgente: a pessoa em sua cama. Ela ficou com ele para cuidar dele enquanto se recuperava, mas acabou adormecendo na cama. Bem, ele não está reclamando, de jeito nenhum. De qualquer forma, enquanto eles estão lá, todos os outros foram para o parque temático Jiangsu Land. Choi e Jian também estão lá, em um encontro, embora nunca admitam que é isso que estão fazendo, são um casal de crianças tímidas demais. Como Aaron não pode ir a parques temáticos devido aos alto-falantes, os dois vão a um restaurante para almoçar. Eles descobrem que os problemas de Aaron com alto-falantes têm origem em algum trauma de infância. Desde então, ela prefere coisas mais naturais,
como praias, montanhas e locais para observar as estrelas. É uma pena que ela não possa assistir aos fogos de artifício no parque temático, embora Dawn não tenha nada a dizer sobre isso. Naquela noite, Dawn deixa Aaron no telhado do hotel deles. Lá, ele mostra a ela o quão bom é o local para observar as estrelas. Enquanto eles estão lá, Aaron diz a Dawn que admira seu espírito de luta e o fato de que ele ainda é uma pessoa legal apesar disso. Ela continua a sorrir e agradecer a ele por tê-la salvo na noite anterior. Envergonhado, Dawn só pode corar e mudar de assunto. É a hora do que ele a trouxe ali para fazer em primeiro lugar. Atrás deles, do outro lado do telhado, todo Jiangsu Land é visível. Ali, Aaron poderá assistir aos fogos de artifício sem chegar perto dos alto-falantes. Os dois assistem, hipnotizados pelas belas luzes no céu. Desconhecido para ambos, problemas estão se acumulando no submundo devido às últimas realizações de Dawn, e desta vez ele pode não ser capaz de evitar as consequências. Em uma viagem de ônibus de volta para Guanaco, o chefe no ônibus toca algumas notícias sobre um urso que escapou de uma instalação de reprodução. Meio aleatório. Será que isso vai aparecer de novo mais tarde? Enquanto isso, Dawn está pensando na viagem e agradecendo as estrelas por ter o item lote negro. Esse é o único motivo pelo qual seus problemas puderam ser resolvidos. Estranhamente, o lote ainda está em sua posse. Agora, ele está selado. De acordo com o sistema, só pode ser usado novamente quando a chave for encontrada. Quando o ônibus finalmente chega em casa e Dawn desce, ele fica surpreso ao ser recebido por CN. Já fazia um bom tempo desde que ele a encontrou pela última vez. A pedido dela, ele se junta a ela para uma reunião do grupo de policiais de Boramaidon em um restaurante. Eles se encontram com Kang Se-un, o último membro deles. Shi-hye está ausente, pois teve que lidar com questões pessoais. Nesta reunião, CN revela que o Conselho de Valentões agendou outra reunião para o dia seguinte, e a presença do representante de Boramaidon é obrigatória. Sim, isso não é nada suspeito. Quando CN pergunta se eles fizeram algo para se destacar, Kang e Dawn admitem o incidente no local de construção de Bonxiandon alguns meses atrás. Droga, realmente faz muito tempo desde então, hein? Dawn até admite ter batido no representante de Bonxindon. Enquanto Kang pensa que é uma piada a princípio, ele fica chocado quando percebe que isso é verdade. Droga, eu também ficaria, cara, ele era bem fraco não faz muito tempo. CN os tranquiliza, dizendo que isso não deve ser a razão para a convocação de Dawn. Há outro representante que foi convocado, embora talvez eles não saibam, ele de alguma forma se envolveu com o grupo dessa pessoa. Enquanto isso, um certo rato está enfrentando algo que ele não costuma ter que enfrentar, as consequências de suas próprias ações. Esse rato é Legumin. Atualmente, ele está amarrado firmemente a uma cadeira em uma jaula de batedores. Aqui, ele está sendo ameaçado por um verdadeiro brutamonte chamado Kang Ingang, o representante de Suundon. Kang exige saber para quem Gumin contou sobre o pedido que ele fez a eles. Gumin insiste que não foi ele e até vai longe ao exigir um reembolso, já que eles falharam no pedido. Sem pestanejar, Kang simplesmente se vira e sai, mas não antes de deixar um presente de despedida. O reembolso que Gumin queria, ele pode tê-lo na forma de tempo na jaula de batedores. Kang insere o dinheiro na máquina, deixando Gumin ser atingido pelas bolas Max B da máquina de arremessos. Fora das jaulas de batedores, Kang fala com seu segundo em comando, Shijinho. Ele diz que o que mais o incomoda é que, por causa de algum representante novato aleatório, ele foi convocado especificamente para uma reunião do Conselho de Valentões. Mais tarde, à noite, Dawn está caminhando com CN até a casa dela antes de ir para a sua. Enquanto caminham, CN observa o desenvolvimento físico de Dawn quando um barulho é ouvido de um beco. Ao se virar para olhar, eles ficam chocados ao ver um urso gigante. Aquele do relatório de notícias no ônibus. Como eles o chamam de deixa pra lá, me empolguei um pouco,
O urso na verdade não é um urso de verdade, é apenas um cara usando uma fantasia super realista. Acontece que o cara está se escondendo de um bando de delinquentes que estão tentando agredi-lo por impedi-los de fumar. À medida que esses delinquentes aparecem e tentam extorquir o homem-urso, Dom decide intervir com um rápido golpe e derruba todos os 4 delinquentes em um único movimento, usando sua última habilidade ativa. Depois de agradecer a Dom por sua ajuda, o cara do urso deixa a área. Em outro beco, o cara tira a fantasia de urso e comenta sobre o crescimento de Dom desde quando ele era pequeno. Ele definitivamente fez a escolha certa ao vir encontrá-lo. Esse é o pai dele, não é? Deve ser. O corpo estava muito desfigurado para ser reconhecido quando supostamente morreu. Tudo está se encaixando. Não estou ficando louco, certo? Ai, desculpe pelo meu devaneio sobre os meus remédios. No dia seguinte, Dom entra na reunião do Conselho de Valentões com um ar cansado. Ele está sozinho, já que CN estava confiante em suas habilidades após a exibição de ontem. À medida que a reunião começa, o mediador traz o tópico do dia. Seu e Dom atacaram o representante de Boromedon a pedido de um estranho recentemente. Esta reunião é para obter uma explicação do representante de Seun-Dong, Kang Ingang. Os 3 irmãos que atacaram Dong são membros da Seun-Dong. Quando Ingang levanta uma objeção, o mediador revela que essa informação foi fornecida pela Sede, o líder do Conselho dos Valentões. Ingang simplesmente diz que eles não têm prova, o que leva Dong a finalmente falar. Ele se levanta da cadeira e exige que Ingang responda diretamente se foi ele quem ordenou que Jian fosse prejudicado. Ofendido, Ingang ataca Dong e o arremessa para longe, mesmo que ele bloqueie o golpe. Sentado agachado no chão, Ingang faz um anúncio de que toda essa questão deve ser varrida para debaixo do tapete, afinal, em breve não haverá mais um representante de Boromedon para eles defenderem. Saltando para frente, ele desfere um soco em Dong. Para sua surpresa, Dong pega o soco com uma única mão. Enquanto Ingang parece determinado a destruir Dong, ele na verdade não está lutando de volta. Ele está esperando que o sistema lhe atribua uma missão para que possa receber uma recompensa por lutar. Como esperado, um pop-up aparece com uma missão que dura 3 minutos sem atacar. Dong fica confuso, mas o sistema nunca o decepcionou até agora, então ele terá que confiar nele por enquanto. Enquanto os 3 minutos contam, ele vê as condições da recompensa. Quanto mais dano ele sofrer nesses minutos, mais sua estatística de defesa aumentará como recompensa. Com isso em mente, ele tenta atrair Ingang para atacá-lo mais do que nunca. Esse plano está prestes a dar certo quando o mediador finalmente decide falar. Sob suas ordens, a luta é interrompida. Ele revela que a Sede está assistindo a tudo através de uma câmera e tudo o que ele diz são ordens diretas deles. Irritado, Ingang deixa a reunião, enquanto Dong é instruído a ficar, pois o novo representante de Boromedon está sendo designado. A tarefa de coletar contribuições para o Conselho dos Valentões será sua em 2 semanas, e ele terá que criar um novo modelo de lucro para seu grupo. Após a reunião, Dong se pergunta o que foi aquela estranha nova missão que ele recebeu. O sistema nunca o impediu de lutar antes. Poderia ser que alguém está lutando em seu nome? É uma conclusão um pouco estranha, mas, surpreendentemente, ele está certo. Na agência de informações da Indians, An Yang-sung eliminou todos os homens de Ingang e agora está enfrentando o representante pessoalmente no telhado. Aparentemente, a Sede tem evidências de todas as atividades proibidas de Ingang, e Sung foi enviado para se livrar dele. Enquanto isso, Kang Si-hon, CN e Duoman se encontram no parque onde Dong completou sua missão de treinamento após a reunião do Conselho dos Valentões. Lá, eles decidem tentar criar um modelo de lucro o mais rápido possível. CN revela a Dong que existem algumas exceções quando se trata de contribuições, e certos grupos, como Silindon, estão isentos, pois têm funções especiais. A Agência de Informações de Seun-Dong, em particular, monitora os grupos de valentões de Guanoku e elimina traidores. Dong fica impressionado com isso. No entanto,
Dong está prestes a entrar em sua casa quando é surpreendido por Yang Sung, que estava aparentemente esperando por ele. A situação não parece boa. Após a cena anterior, enquanto espera do lado de fora do apartamento de Dong, Yoon Sung recebe uma ligação de Kim Ji-jin, e ao seu redor, os corpos de todos os capangas estão caídos em vários estados de lesão. Ji-jin conta a Yoon Sung que os membros da Seoul-on-dong foram todos derrotados, mas há mais notícias. Chejinho, o vice-representante, conseguiu escapar em meio ao caos. Depois que Dong chega em casa e saúda Yoon Sung, este se junta a ele em seu apartamento para uma conversa. Após servir um chá, Yoon Sung diz a Dong que está lá para falar sobre o modelo de lucro de Boromedon. Ele sugere que Dong deve fazer com que seu grupo assuma a agência de informações da Seoul-on-dong, já que esse grupo está atualmente indisponível. Enquanto a agência tem algumas atividades ilegais, Dong pode optar por não participar delas, e os lucros serão bastante significativos, considerando todas as circunstâncias. No entanto, Dong se recusa, não importa quão tentadora seja a oferta. Ele não está disposto a participar de nada ilegal e não quer colocar os outros membros de Boromedon em uma posição perigosa. Enquanto Dong faz sua escolha, Yang Sung recebe uma ligação de Kim Ji-jin, revelando que a agência de informações inteira foi incendiada. Parece que Dong tomou a decisão certa. Pela aparência, parece que ele foi o verdadeiro mentor por trás das atividades do grupo, em sua maior parte desconhecido. Ji-jin, a cobra de um deputado, está a apenas uma rua de distância, lutando para fugir com Kang apoiado em seu ombro durante o Xi. A luta de Jin com seus subordinados, ou melhor, o massacre, ele recebeu uma mensagem sobre a derrota de Kang. Como tal, ele escorregou. Foi até seu chefe para garantir sua fuga. Acho que pelo menos ele será leal no dia seguinte. Dong se encontra na Bonomi High School. Esta é a escola onde Xian vai vê-lo ir. Já que foi ela quem veio até ele desde o início e viu que ele estava desaparecido, ela disse a ele para vir se encontrar com. Desta vez para a reunião de Boramadon parece justo, mas droga poderia ter sido. Um pouco mais gentil sobre isso e então, depois que suas aulas terminaram, Devon correu aqui a toda velocidade para chegar antes do final das aulas de CN. Também graças a isso ele bebeu muitos refrigerantes para se reidratar e graças a isso, bem, vocês sabem que ele precisa ir. Agora desesperado para esvaziar seu tanque, o condenado corre para a escola para usar o banheiro dos estudantes depois de quase correr. Entrando no banheiro feminino por engano, Devon se recupera bem a tempo e corre para o banheiro masculino, só que é um banheiro feminino também e tem algumas lá dentro que diabos falam de azar. O nome completo desse lugar é Bora. Deixou as meninas bem no ensino médio, ele fez 4 enquanto sai correndo enquanto se desculpa pelo. O corredor rapidamente se enche de alunos conforme suas aulas revelam. Jesus, quão ruim sua sorte pode ficar repentinamente. Uma garota começa a narrar o que Deva acabou de fazer e então agarra o braço dele e diz que ele é exatamente o tipo dela. Presumo. De volta, esse idiota tem a melhor sorte de todos os tempos, beijando, corte, tenho certeza que um condenado iria desmaiar do estímulo naquele último. Depois de encontrar um banheiro grátis ele cuida dos seus negócios e sai para ver o. A garota de cabelos brancos de antes ainda está lá. Para sua surpresa, ela admite ter ouvido ele falando sozinho sobre. Vi ele mais cedo. Ela disse a ele que realmente sabe para onde ele desapareceu recentemente, o que causa vergonha. Embora a condição dela para levá-lo para ver ele seja ser super amorosa e fazer coisas de relacionamento. Ah, não, que idiota sortudo de um estúdio fotográfico a um parque de diversões coberto. Para um café mangá ela o leva a todos os tipos de locais para encontros e inicia cada vez mais intimidade. Contato entre eles e cada um, caramba. Deveria ter sido eu e não ele durante tudo isso que Xian tem tentado. Para entrar em contato com Dong sem sucesso, ele está um pouco ocupado demais para verificar em seu telefone o destino final do dia. A dupla vai para o salão de sinuca dele. Aqui a garota finalmente concorda em fazer desta última parada antes de levar Dua para ver a localização dele enquanto ela prepara uma dose.
embora alguns caras mais velhos e pervertidos venham até a mesa deles como um clichê típico. Bandidos pervertidos. Um deles tenta dar em cima da garota. Infelizmente para eles, ela é meio cruel. Ela puxa o que para trás, com força suficiente para esmagar pedaços especiais dos caras antes que ela faça isso, embora ela surpreenda a fazer um ligando para ele. Nome dizendo que ele terá que salvá-la de novo. Espere, ela era pessoa com fantasia de urso. Deus, espero que não, eu vou. Pareça muito estúpido para a teoria da conspiração do pai vivo, de qualquer maneira, o homem com o saco da família arruinado levanta o punho. Atacar a garota antes que ele possa sequer pensar em derrubá-la, embora Duon a tenha agarrado e levado o bandido. De joelhos com pura força ele diz à garota que quer saber como ela o conhece, mas por enquanto eles deveriam se concentrar. Sair daqui depois de tirar o primeiro bandido com um chute rápido na cabeça fazendo a cara dele com o próximo cara um super. Cara gordo cujas defesas estão super altas agora se alguém tivesse uma certa habilidade passiva que ignorasse isso completamente. Tudo bem, acerto crítico, filho, então aquele cara está pronto para a contagem, em seguida ele usa uma cortina. Ataque localizado para destruir o taco de um bandido atacando por trás em resposta a um cara quebra uma garrafa de vidro. E se prepara para esfaquear Dom, ele e outro bandido vêm até ele de dois lados, captando uma acústica de seu próprio Devon. Usa sua maestria com arma para espancar o usuário da garrafa, enquanto o outro cara vai até sua bolsa e tira um pequeno machado que ele deixa para fazer enquanto afirma ser o melhor machado do céu. Calha a boca, o perdedor Devon usa o dele. Maestrias de armas jogando artes para nocauteá-lo com um monte de bolas de sinuca com aqueles caras derrotados do agarra-o. A mão da garota sai correndo da sala do lado de fora. Devon tenta desesperadamente lembrar de onde ele conhece a garota. Infelizmente ela não está disposta a contar a ele depois de provocar toda a porcaria. Por parte dele, ela diz que é melhor ele se lembrar dela na próxima vez que se encontrarem. Ok, não parece que ela está. O urso talvez eu não esteja louco, afinal, antes de me separar, ela diz isso a Dom. Todos os lugares que eles frequentaram hoje são empregos de meio período, onde ele trabalha com essas informações que Devon finalmente conseguiu encontrar. Se com um traje muito questionável depois de terminar seu último trabalho em... No dia em que ele entra, faz e explica por que assumiu tantos empregos recentemente que na verdade mora sozinho com a avó. Quem tem uma pequena lanchonete há alguns meses uma gangue chamada Avens Best apareceu e começou a exigir proteção. As taxas de todas as empresas locais têm trabalhado para pagar essas taxas à medida que elas aumentam cada vez mais. Proteger a loja de sua avó, cara, isso é tão sincero. Quero dizer, é terrível, mas ainda assim, é muito sincero. Enquanto eles chegam à loja da avó dele, Serre fica chocado ao encontrá-la desmaiada no chão. Acontece que os bandidos passaram por lá mais cedo e a espancaram por não ter dinheiro, nem mesmo era dia de pagamento. Vendo isso, Dom fica furioso e também percebe por que a missão anterior não foi concluída. Os caras que ele derrotou mencionaram fazer parte dos melhores do céu. A missão de derrotar o grupo de bandidos deve se aplicar a toda a gangue. Com isso em mente, Dom toma uma decisão. Voltando para Serre, ele pergunta onde os bandidos estão agora. Depois que o senhorio de Serre leva sua avó para o hospital, ele diz a Dom que na verdade não sabe onde os melhores do céu estão baseados. A única interação que ele já teve com eles é quando eles vêm cobrar as taxas mensais. Bem, agora parece que é semanal. Quando Dom pergunta por que eles não mudam a loja para outra área, Serre explica que sua avó administra a loja há décadas e que há muitas lembranças associadas tanto à loja quanto à comida, então eles não podem simplesmente fechá-la. No entanto, quando Dom experimenta a comida, ele descobre algo muito preocupante: ela tem um gosto terrível. Sim, isso explica a falta de clientes. De repente, uma selvagem Serre aparece atrás de Dom, irritada com ele por tê-la ignorado o dia todo. Ah, sim, ela estava esperando na escola secundária, isso é complicado. Agindo rapidamente, ele enche a boca dela com a comida, deixando-a atordoada com o gosto terrível. Mais tarde,
CN, Kang, Si-hon, Do-un e Se-hye se reúnem todos na loja para sua reunião. Quando eles descobrem a situação de Se-hye, todos estão decididos a destruir os melhores do céu, mas Chike insiste que não devem fazer nada violento. Com isso dito, a reunião termina por hoje. No dia seguinte, Se-hye entra na loja e fica surpreso com o que vê: todos os seus amigos de Bora-Medon trabalhando juntos na loja. Depois de conversar sobre as coisas, eles decidiram que o plano de lucro da gangue seria a lanchonete de Se-hye, o que lhes permitiria melhorar a loja e lidar com os melhores do céu quando chegar a hora. No dia seguinte, o grupo trabalha na parte mais importante da loja para atrair mais clientes: a comida. Do-un chama Jian para ajudá-los a melhorar a qualidade da comida com seus ensinamentos da academia em que costumava estudar. A comida do cara é tão boa que Kang abandona completamente sua dieta para devorá-la. 4 dias depois, os melhores do céu finalmente aparecem na loja à noite. É o dia da cobrança. Inesperadamente, eles não se deparam com a frágil avó idosa desta vez, mas com Kang, Se-hye e Do-un prontos para enfrentá-los. Enquanto Kang lida com os capangas, Do-un enfrenta o líder deles, Ji-sang. Embora seus ataques sejam bastante fortes em comparação com os outros bandidos ao redor, Do-un não é exatamente um estudante do ensino médio comum. Em uma impressionante demonstração, ele finalmente revela a habilidade ativa mais recente que recebeu ao derrotar Pao Junho, o Rapid Wade. É isso aí? Bastante literal. Usando sua mais recente habilidade ativa, Do-un corre em círculos ao redor de Ji-sang e o deixa em frangalhos. A habilidade aumenta drasticamente sua agilidade por 30 segundos, com um tempo de recarga de 3 minutos. A única pegadinha é que nenhuma outra habilidade ativa pode ser usada enquanto ela estiver ativa. Eles a nerfaram, não é? Bem, com Ji-sang no chão, Do-un sai dessa habilidade e usa o Multi-Strike Destruction para deixá-lo inconsciente. Com os bandidos derrotados, Do-un, Kang e Se-hye se reúnem. Chike está atualmente com sua avó, pois ele não quer lutar sob nenhuma circunstância e foi bastante veemente sobre todos evitarem qualquer violência. Mas quando o amigo está sofrendo tanto, como eles não podem fazer isso? Com a fase 1 do plano concluída, Do-un e Kang se dirigem ao Moonlight Room Salon, um esconderijo dos melhores do céu, onde esperam do lado de fora para a fase 2 do plano ser concluída. Se-hye engana os bandidos de antes, fazendo-os pensar que eles são na verdade uma grande organização que está vindo ao Moonlight com armas. Em seguida, ele os amarra de forma solta o suficiente para que possam usar seus celulares para entrar em contato e avisar o resto dos melhores do céu. Por que ele quer fazer tudo isso? Você pergunta? Bem, esse aviso leva os bandidos a entrarem totalmente armados quando entram, e quando Do-un entra para enfrentá-los, há essa pequena habilidade passiva que é realmente útil quando se está lutando contra alguém que tem uma arma, e o melhor de tudo, é uma habilidade passiva. Então ela pode ser combinada com uma habilidade ativa de velocidade, se ele realmente precisar fazer isso. Vamos lá, combinações perfeitas. Enfrentando dezenas de bandidos no salão, Do-un tira uma maldita katana de algum lugar, eu não sei, sem hesitação. Ele saca a lâmina e ativa a habilidade que ele usará para a fase 3 de seu plano, Mestre em Armas, Esgrima. Saltando para frente com a espada na mão, Do-un procede a humilhar o bando de adultos completamente crescidos que se fazem passar por gangsters à sua frente. Apesar de todo o seu desenvolvimento, ele se recusa a matar, então ele usa as costas da lâmina e seu cabo como sua principal forma de ataque enquanto se move pela multidão. Ele corta as armas de alguns dos bandidos e os deixa para Kang cuidar. Com a graça de um verdadeiro mestre em espadas, Do-un dança pela multidão e derrota todos em seu caminho. No final do corredor, eles estão em frente a alguns dos últimos bandidos restantes. Ficando perto dele, Devon diz a eles que tem uma pergunta que precisa ser respondida quando Kang Seung terminar com seu grupo menor de bandidos. Ele se preocupa com Devon chamando por ele depois de dizer a Kang para lidar com os últimos bandidos. Ele segue mais fundo no prédio para acabar de vez com as coisas. Ele vai derrubar todo esse lugar sozinho, chefe,
e acabar com tudo enquanto enfrenta um adversário formidável em seu próprio direito, Choi Eun-seub, o segundo no comando do Eavin's Best, no segundo nível do porão. No salão, ele bate educadamente na porta do escritório do presidente. Que jovem agradável! Imediatamente depois, ele entra na sala com uma expressão ríspida e anuncia que está aqui para educar o chefe do Eavin's Best. Que cara absolutamente confiante! Quando ele ficou tão legal? Na casa de Si, ele lembra do motivo pelo qual fez um juramento de nunca mais lutar. Quando era mais jovem, ele frequentemente se envolvia em brigas para proteger seus amigos que eram vítimas de bullying. Como resultado, as famílias dos valentões que ele venceu frequentemente pediam à família de Si por taxas de acordo. O avô de Si, apesar de sua idade avançada e baixa renda, nunca guardou rancor de Si. Se algo, ele se orgulhava de seu neto por defender os fracos. Mas quando as taxas de acordo continuaram aumentando, ele teve que conseguir um emprego extra como trabalhador da construção civil para pagá-las todas. Com sua idade avançada e o calor impiedoso do verão, ele não voltou para casa um dia. De volta ao presente, Kang está tendo muitos problemas lutando contra o subchefe do Eavin's Best. Parecia que ele conseguiria lidar com ele a princípio, mas, como se vê, Choi é enormemente grande. Esse cara é muito maior do que Kang, e ele é um cara bem alto. Graças à vantagem de tamanho, ele praticamente pode jogar Kang como um boneco de pano e destruí-lo completamente. Aguente firme, cara. Você consegue. O que ele precisa agora é um pouco de incentivo. Enquanto isso, no porão, Doan enfrenta o homem deficiente em sua frente. Será que ele realmente pode levantar a mão contra ele? Sim, enfrentando o velho. No último momento, ele hesita novamente, mas tenta usar um ataque de choque em vez de atacar diretamente. Sim, má ideia. O velho simplesmente usa sua muleta para se manter no lugar e acerta Doan com um golpe de palma seguido de um chute que o joga diretamente na parede. Meu Deus, isso é muita força para alguém com apenas uma perna boa. Lá em cima, Choi segura Sihye pelos pulsos enquanto começa ou continua a provocá-lo. Sihye o interrompe depois de afirmar que está aqui apenas para destruir todos que feriram seus entes queridos. Ele usa a segurança de Choi como alavanca para trazer a perna dele para cima em um chute devastador no queixo. Em seguida, ele chuta com força total no estômago, jogando-o no chão. Observando tudo isso acontecer da lateral, Kang lembra-se de uma conversa que teve com Sihye lá atrás. A razão pela qual ele jurou nunca mais lutar em vez de apenas se esforçar ou se concentrar na defesa quando Sihye entra em uma luta é que ele perde todo o controle de si mesmo e não consegue se concentrar em mais nada além de destruir quem estiver na frente dele. Ao se aproximar para pegar Choi caído pelo crânio, Doan também teve uma realização. No porão, ele se levanta de sua posição em frente à parede. Ele está sinceramente envergonhado por ter hesitado só porque o chefe estava desabilitado. De uma forma ou de outra, ele é um vilão, então por que ele deveria sentir qualquer relutância? Ao mesmo tempo, tanto Sihye quanto Doan enfrentam seus oponentes e se preparam para seus golpes finais. Opa, esqueça, Sihye realmente acaba com Choi, mas Doan, não tanto. Acontece que o idoso deficiente é bem rápido para alguém em sua condição. O homem continua desviando de todos os ataques de Doan e contra-atacando com uma eficácia assustadora. Inferno, ele até usa as muletas como armas quando Doan está na distância certa. À medida que ele continua sendo espancado, Doan começa a conversar com o homem sobre o que ele está fazendo com a lanchonete de Sihye e outros negócios semelhantes. Com isso, o homem decide explicar as coisas para Doan. Ele está bastante confiante de que não sairá daqui vivo de qualquer maneira, então qual é o problema, certo? Essa pode ser a frase de vilão mais clichê até agora, e houve algumas. De qualquer forma, ele revela que alguns superiores planejaram comprar o terreno naquele bairro e reurbanizá-lo em um distrito mais lucrativo. Como eles não querem pagar o preço de mercado pelo terreno, contrataram o Eavin's Best para fazer a lanchonete sofrer até o ponto de falência.
Nesse ponto, eles serão forçados a vender, não importa qual preço seja oferecido. Mesmo agora, eles enviaram um grupo de homens para destruir fisicamente a lanchonete completamente. Depois disso, ele até vai tão longe a ponto de dizer que era divertido assistir a uma lanchonete tão pobre de alguma forma fazer os pagamentos para eles constantemente. Isso é a gota d'água para Dom. Independentemente de qualquer outra coisa, não há chance de ele perdoar alguém que faria tal zombaria das lutas de Sirrei e de sua família, alimentado por sua raiva. Ele ativa a habilidade ativa de impulso de velocidade e salta no chefe, avançando em sua guarda. Ele o atinge com um rápido soco e um chute rápido a seguir. Esquiva-se dos contra-ataques que o homem lança e salta para trás. Finalmente, ele terminou de analisar todos os padrões limitados de ataque. Agora, com uma estratégia sólida, ele volta a atacar após atrair o homem para lançar um chute, seguido de um salto. Ele se esquiva e desativa o impulso de velocidade naquele segundo e, em seguida, ativa o Falcon Drop e atordoa o homem com um chute enorme antes que ele possa escapar. Dom pega sua muleta, a retira e usa o Stun Slam para finalizá-lo. Eavens Best está acabado. Ah, e os homens enviados à lanchonete, sim, eles estão em maus lençóis. Deixaram sua mão lá para guardar o lugar. Voltando no tempo, não faz muito tempo, Sen informou Kang e Dom de algo que o chocou até o âmago. A mistura onde ela conheceu Devan pela primeira vez, ela estava lá apenas para encontrar Jian. Ela estava interessada nele após ouvir falar de suas proezas em várias modalidades de esportes de combate, mas ficou desapontada ao ver apenas um garoto tímido que era vítima de bullying. Quando Dom mostrou suas habilidades naquela mesma noite, Sion já estava pressionada para encontrar um representante rapidamente, então ela foi com ele. Isso mesmo, ele foi um substituto. Sua escolha original para representante deles era Yu Jian. Tudo bem, sim, esses marginais na lanchonete estão acabados com um F maiúsculo. Enquanto um deles se aproxima do garoto com uma barra de ferro, Jian adota uma postura de Krav Maga para quebrar sua mandíbula e derrubá-lo. Como todos os marginais estão armados, ele pega a barra de ferro do homem e enfrenta todos antes que eles possam terminar sua frase. Ela se lança entre eles e começa a desmontá-los com facilidade, usando posturas e técnicas de várias artes marciais. Durante tudo isso, a bolinha de pelo está apenas preocupada que ele esteja usando muita força. Não nocauteie eles, cara, eles merecem. De volta com os outros, o confronto entre Dom e o antigo líder da gangue continua. Apesar de estar espancado e agora sem muleta, o velho se levanta para um último ato. Após contar algumas coisas para Dom sobre o passado da gangue, ele puxa uma arma. Por que ele não começou com isso? Apontando-a para Dom, ele diz que ouviu falar demais sobre as atividades ilegais da gangue hoje, então ele não pode permitir que ele saia vivo. No entanto, Dom tem uma última carta na manga, a fase final de seu plano para atacar esse lugar. Em seu bolso, seu telefone vem gravando tudo o que foi dito aqui desde que ele entrou na base da gangue. Ao mesmo tempo, ele também tem compartilhado essa gravação com outro telefone na lanchonete de Sirre. Se Dom morrer aqui, seus amigos divulgarão tudo, e muitos membros do Eavens Best acabarão na prisão, sem dúvida. Se ele quiser evitar esse tipo de resultado, Dom tem algumas condições. Primeiro, eles devem devolver todo o dinheiro que a gangue pegou como taxa de proteção. Em segundo lugar, eles devem estabelecer protocolos para garantir que ninguém seja prejudicado pelos planos de remodelação para a área. E, por último, eles têm que sair deste bairro para sempre. Virando-se, Dom sai enquanto diz ao chefe para fazer sua escolha rapidamente. Ele não vai ser capaz de esperar muito. À medida que ele sai, o chefe deixa cair a arma e desmorona. Bem feito, maldito ganancioso sem coração. No corredor, Dom finalmente sente os efeitos completos do que acabou de passar. A pura nervosidade por ter uma arma apontada para ele foi muito angustiante. Ele realmente achou que ia morrer ali atrás. Mas pelo menos seus objetivos foram alcançados, e a missão finalmente está completa.
A gangue Avens Best foi derrotada. Conforme a janela pop-up do sistema para a conclusão da missão aparece, a recompensa também é invocada. Diante dos olhos de Devan, uma luz azul brilhante emerge à medida que a recompensa se revela de dentro. Ao olhar para ela, Dawn só pode ficar confuso que essa coisa enorme seja sua recompensa.